Boa tarde a todos. Tenho a satisfação de dar as boas-vindas a todos nesse webinar em nome da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, FUNSEX, através de seu presidente Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, cujo tema a ser abordado hoje é a reforma tributária, que é um tema bastante complexo que a gente quer muito aprender hoje aqui nesse webinar. No final das apresentações, os painelistas estarão à disposição para responderem algumas perguntas. Sinta-se à vontade de fazer as perguntas pelo chat. Meu nome é Miguel Lins, hoje serei o mediador deste evento, exerço a vice-presidência da FUNSEX, Think Tank em Comércio Exterior. Hoje participo como painelista nesse webinar Dr. Luiz Carlos Szymanowicz, superintendente de Compliance, Governança e Risco da FUNSEX, sócio fundador da Szymanowicz Advogados. Dr. José Henrique Campos, membro do Conselho da FUNSEX, do Conselho Superior, sócio fundador da HMPX, Inteligência Fiscal e Tributária, e da IFET, Instituto de Inteligência Fiscal, Empresarial e Tributário. E temos aqui também conosco o Dr. Paulo Cícero, advogado sênior da HMPX e professor da reforma tributária no IFET. Então, dou as boas-vindas a todos aqui nesse webinar e para ganharmos tempo, porque o tema é bem complexo, passo já a palavra ao Luiz Carlos. Luiz Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Miguel. Boa tarde, Miguel, Paulo, Zé Henrique, a todos os nossos convidados, convidadas. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro webinar de 2025, tema dos mais importantes, especialmente para todas as empresas e operadores de comércio exterior do Brasil. O fato é que a lei complementar já veio, já foi aprovada, e, portanto, a reforma tributária está posta, Lei Complementar 214. Basicamente, nós temos pela frente a implementação, que virá de maneira temporal, iniciando já no próximo ano, já em 2026, e se completará até 2032. Vem inspirado no que foi a reforma tributária, a nossa reforma tributária, no que é já praticado em boa parte dos países que fazem parte da OCDE. E aqui a gente tem chamado da questão do IVA dual, né, que basicamente é o IBS e o CBS. Para que a gente possa já entrar de pronto nisso e começar a movimentar as engrenagens aqui, eu pediria para o Zé Henrique já fazer a abordagem desse tema para a gente ir contextualizando para os nossos ouvintes aqui. Zé, por gentileza. Luiz, Miguel, a todos que estão aí ouvindo aí, um prazer estar aqui. Vamos tentar passar para vocês a nossa visão sobre a questão da reforma tributária. Eu só queria voltar um pouco no tempo, porque quando a gente fala em reforma, no início eu até falava que eu era muito favorável à questão da palavra reforma, porque quando você reforma algo que já existe. Lá atrás, o AIP estava tentando o quê? Fazer uma mudança na questão tributária do Brasil. Parece que nós chegamos aí, né, com a lei já aprovada, tudo e com as mudanças temporal que está chegando, né, vai modificando conforme vai sendo implantada a reforma tributária até 2032. Essa reforma, no caso, que é a palavra que eu falo que não gostava dela, né, ela tratou o quê? De verificar a simplicidade, quer dizer, facilitar para o empresário, porque era muito complexo, a questão até do pagamento, o preenchimento de uma guia, o que vai pagar e a quantidade de impostos. Aí criou-se o IVA, né, o IVA, do que é o quê? Dual, que você vai ter o CBS e o IBS, e parece que ficou mais facilitado, né? E agora, com a aplicação das PLs, conforme as PLs foram sendo aprovadas, nós estamos verificando se isso realmente vai acontecer ou não. Nós, no caso da HMPX de FET, lá com os professores, nós estamos analisando a reforma tributária. Para quê? Para que ela venha para melhorar o mundo jurídico, tá?
para que você possa até, uma questão de uma defesa, ser de forma mais fácil, não ter inúmeros tribunais para que você possa, municipal, estadual, federal, né? E para que faça também com que aquela complexidade na hora do pagamento, da verificação, do imposto, quer dizer, você fez uma transação de mercadoria, tem um imposto a pagar, como você vai pagar aquilo? É mais fácil, mais rápido, é melhor, né? Parece que algumas coisas ainda tem que ser muito bom, que vai ter um prazo aí para que essas PLs, para que tudo está sendo justificado, né? Para que a gente possa chegar tanto ao Congresso ou ao próprio o ente cobrador, né? No caso a Receita, a Fazenda, mostrar para eles que alguns itens aí da reforma tributária podem ser melhorados aí. Essa é a nossa preocupação. Por quê? Nós que estamos na atividade, na militância ali, no dia a dia da questão do tributário, né, da reforma tributária, vendo o que acontece, né, com ela no dia a dia, nós temos que buscar facilidades para o empresário, para aquele, né, o empreendedor, aquele que paga o imposto. Por quê? Porque ele vai fazer com que ele tenha uma prosperidade no seu negócio. Tanto se for também na questão de importação, exportação, o que vai. Então, nós estamos tentando, no contexto geral, levar a esses entes uma melhor forma para que essa reforma tributária saia de uma forma assim, melhor para o contribuinte. Né, doutor? É isso mesmo, doutor. A reforma tributária, né, o mote principal dela, o objetivo dela é justamente simplificar o sistema tributário brasileiro, né, que ele é famoso por ser chamado como manicômio tributário, né? Diversas normas em âmbito federal, em âmbito estadual, municipal, até mesmo para um mesmo tributo, um único tributo, por exemplo, PIS/COFINS, com regimes de apuração diferentes, né? ICMS, uma regra para cada estado interpretando de uma forma, né? E a reforma, justamente, ela importou essa solução do IVA, né? E aí a gente deu uma brasileirada e transformou ele no IVA dual. Mas o problema é que eu costumo discutir lá com nós lá, Luiz e Miguel, e aqui eles estão escutando, é o seguinte, estão com a gente na live, você tem lá o dual, então vai ter o IVA dual, mas só que na realidade eram assim, cinco impostos. Com o IVA dual, se a gente for verificar a questão dos impostos, continuam os mesmos 5 impostos. Eles falam que reduziu 5 para 2. 5 para 2, mas na realidade não é isso acontecer na prática. Porque a reforma é sobre o consumo, né? Depois ainda virá a reforma sobre a renda. E sobre o consumo, o que a gente tem? Tem PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, são esses tributos. E aí, o que a reforma traz? Traz o IVA, né? Que ele vai ser dividido entre CBS, que é de competência da União, e o IBS, que é de competência compartilhada entre os estados e os municípios, né, que vão perder muita autonomia para determinar porque a arrecadação. Porque aí tem o comitê gestor também, que nós temos dificuldade para entender. Vai ter o comitê gestor. Levando para... Exatamente. O comitê gestor ele vai concentrar um poder absurdo, né, de recolhimento, de movimentação de dinheiro do país, né. Os estados e municípios vão ter autonomia somente para poder determinar a alíquota que vai incidir, né. E aí eles estão falando, não, mas substitui por 2. Não, mas tem o imposto seletivo, o imposto do pecado. E aí vai ter também a contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Aí tem a COSIP também que mudou. Então, trocou 6 por meia dúzia nesse sentido, né? Então, a gente vê com bons olhos a reforma. Por favor. Só para a gente contextualizar para todos que estão aqui conosco, então, basicamente, nós estamos dizendo o seguinte, PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS, que basicamente ele entra em teste simbolicamente 2026 e 2027 ele entra totalmente em vigor, deixando de existir o PIS e a COFINS. IBS vai substituir o ICMS e o ISS, em que vai... Isso que eu te pedi para colocar na linha do tempo, para ficar fácil para visualizarem. Por favor. Perfeito. Pode seguir isso. Não, então, mas depois eu queria que só você fosse clarificando ali na linha do tempo, Legal. né? Legal. Em que basicamente você começa... Então, CBS 26 é o início com a fase de testes, né? E 27 implementação total e deixa de existir o PIS e a COFINS, certo? O PIS, positivamente. Fala do IBS, então, por gentileza. Então, em 2026 já entra o IVA, né?
tanto a alíquota de 0,90 de CBS e 0,10 do IBS, né? Durante esse período de teste, tudo que for arrecadado do IBS, ele vai ser destinado para constituir o comitê gestor, e o que for arrecadado do CBS, aí os contribuintes vão ter a opção, né, de poder abater com o teto de PIS e COFINS. Nós estamos verificando também que está uma discussão aí da questão do IBS, de poder ter incidência sobre o ICMS, ter incidência sobre o IBS na questão do teto. É o mesmo. Isso aí é uma preocupação que nós estamos tendo, e estamos buscando junto aos órgãos competentes o quê? Que isso não aconteça. Porque entre a transição você vai ter o ICMS e o IBS. Como é que vai ser? Um vai incidir sobre o outro ou não? Esse cuidado que nós temos que ter para não deixar com que o empresário, né, tenha essa carga tributária excessiva, tá? Nessa transição. E não pode acontecer. Foi prometido que isso não iria acontecer, mas não está tão claro assim na legislação. Cabe a nós, né, a levar isso. Não pode acontecer, porque senão vai vencer também um propósito da reforma, né? Que um dos problemas seria essa incidência por dentro dos tributos, né? Como acontece com o ICMS, com o IPI, com o imposto de exportação. Mas a reforma, ela traz algumas soluções, né, a respeito disso, falando que o próprio CBS e o IBS não vai incidir por dentro um do outro, inclusive durante o período de transição, continuando aqui na timeline, aqui, então, 2027 acaba o PIS e COFINS, CBS vai a alíquota cheia, né, tirando 0,10%, que ainda vai ser teste do IBS, e aí o IBS ele vai entrar efetivamente em vigor a partir de 2029, mas de uma forma gradual. Ele vai começar com 10%, né, proporcionalmente da alíquota dele, e vai aumentar de 10% a 10% até 2032. E também haverá correspondente diminuição das alíquotas do ICMS e do ISS, e também dos benefícios fiscais que as empresas gozam, né, a respeito desses tributos. Então, é um período que a gente tem muita preocupação, porque a gente vai viver dois regimes tributários, né? Então, a reforma... O atual e o futuro. E o atual da reforma. Então, é um ponto muito crítico para as empresas, porque se hoje já é difícil fazer a apuração, agora imagina simultaneamente dois sistemas tributários de forma simultânea, né? Aí eu não vejo como vocês encaram esse período de transição. Luiz e Miguel, e aqueles que estão nos vendo. Outra preocupação que nós temos também, como eu falo que a preocupação nossa é com aquele empresário, empreendedor, até o pequeno, né, que está começando a crescer, são os simples. No caso aí da reforma tributária, o simples, que era para ser facilitado, se ele pode ser prejudicado. Por quê? Porque se ele não pagar, né, doutor? Não pagar a alíquota cheia, a empresa, que é lucro real, ela não vai, por intermédio do simples, que não paga a alíquota cheia, ter um crédito. Então, ela vai fazer o quê? Eu não vou deixar ele comprar dele, então ele vai ter que pagar a alíquota cheia. Se ele pagar a alíquota cheia, a contabilidade dele vai ser uma contabilidade normal, e não mais simples, com um custo mais baixo. Então, essas preocupações que nós estamos levando para os nossos clientes hoje, para que eles nos procuram, o quê? Para que eles entendam que tem que fazer um estudo da legislação atual e da reforma tributária. Por quê? Por um bom tempo, você vai ter as duas legislações, você tem que cumprir tanto as obrigações acessórias e os pagamentos de impostos das duas formas. CMS, tudo, vai estar tudo junto no início. Então, você tem que saber o impacto que vai ter nisso. E um detalhe também, o IPI, gente, não vai ser extinto, né? O IPI vai continuar. Ele vai continuar na Zona Franca de Manaus, justamente para garantir essa... Então, vai mudar de nome. Não, o IPI vai continuar. Vai continuar IPI mesmo. Com o mesmo regulamento. Não, o IPI vai chamar imposto seletivo. Mais ou menos, na verdade. Onde incide IPI não pode incidir imposto seletivo. E o imposto seletivo tem essa confusão, que o pessoal fala assim, o imposto seletivo vai substituir o IPI. Ele tem características similares, por exemplo, a extrafiscalidade, que é justamente essa intenção de você controlar, né, o consumo de determinados bens, e no imposto seletivo são os bens de consumo, né, e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por exemplo, nem todos os produtos que a gente, por exemplo, um computador, um eletrodoméstico que incide em IPI não é necessariamente imposto, não é um produto prejudicial à saúde e ao meio ambiente, né? Então, o que a legislação traz hoje em dia, né? Veículo, bens minerais, extração de bens minerais, né? Tabaco, álcool, bets e bebidas super açucaradas, né? Então, são esses os produtos que hoje incidirão, né,
o imposto seletivo. Pode ser que, porventura, no futuro, venha uma lei complementar para aditar algum produto ou outro produto. Mas, por enquanto, são esses. Em relação ao IPI, as empresas vão ter que tomar esse cuidado para ver se o produto dela, que vai ser direcionado lá para a Zona Franca de Manaus ou fora, vai incidir o IPI ou não, porque esses produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, o pessoal vai ter que pagar o IPI. A alíquota zero é só para produto que não é beneficiado na Zona Franca de Manaus. O IPI, ou seja, ele continua existindo. Pode ser que, eventualmente, também venha, no futuro, uma lei complementar nova e restabeleça as alíquotas do IPI. Mas aí, uma lei complementar não, uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional. Está na Constituição. Aproveitando esse ponto que vocês mencionaram aqui, que é super relevante, né? Eu tenho um questionamento que eu acho que é relevante. Na visão de vocês, ou seja, dentro desse processo da reforma tributária, como fica, quem que se beneficia? Indústria, comércio, serviços? É igualitário a todos os setores? Quais são esses impactos? E também, logicamente, na ótica de vocês, para as empresas que estão envolvidas em comércio exterior. Luiz, quer falar? Miguel, é o seguinte, no início de tudo, né, da reforma tributária, a indústria falou assim, eu não vou ser tão prejudicado, né, vai estar tudo certo, a indústria vai estar fora, a indústria que não vai ter problema nenhum. Só que no dia a dia, o que nós estamos verificando aqui, nós que militamos no dia a dia do direito, na área tributária, verificamos o quê? Hoje você tem a questão do débito e o crédito. Você tem aquele benefício que a empresa tem, do seguinte, ela sabe que se ela comprar de alguém que tem o crédito, ela vai se beneficiar disso para depois ela pagar. Nossa, o trabalho normal do dia a dia das empresas. Então, as indústrias falaram assim, eu vou estar fora, não vou ter esse problema. Só que qual vai ser o problema? É que vai se acabar com todo tipo de crédito. As empresas não vão poder mais se acreditar com os benefícios. Os benefícios fiscais, agora mesmo, nós vimos aí, né, até do 2023 para cá, eles foram praticamente encerrados. Quer dizer, a empresa não tem mais aqueles benefícios fiscais que ela teria para estar vendo Vamos supor que ela vai montar uma empresa numa região X, onde hoje ela tem um benefício de 10% sobre aquilo, ou não vai pagar tal tributo municipal e tal. Não vai existir isso mais. Se ela está naquela região, se ela sobrevive naquela região, se ela sobrevive só porque ela está naquela região, do qual ela tinha alguns benefícios, e o caixa dela, e a vida dela, na questão do vende, compra e produzo, dependia daquele benefício, isso vai ser encerrado. O que vai acontecer? Vai fechar a empresa? É uma solução. Quer dizer, isso também tem que ter esse cuidado, porque se a empresa vive só porque ela é beneficiada por algum incentivo fiscal, isso aí vai acabar. Quer dizer, vai acabar como? Como que vai ser daqui para frente? Por que vai, né? Como é que ela vai sobreviver? Foi uma solução que o legislador trouxe, né? A extinção do benefício fiscal para tentar economizar, né? Isso também vale para importação, exportação, como é que vai? Acabou o benefício fiscal daquela região? Tem, não tem? Com os estados, a guerra fiscal entre os estados e municípios. Mas elas vão continuar, mas agora por conta das alíquotas, né? Enfim, mas trazendo para aquela pergunta de quais setores, né, que seriam beneficiados ou prejudicados. Eu vejo que, assim, na prática, a gente vem feito vários estudos práticos, principalmente também na questão de importações, que a gente vê um grande impacto, né, não só na carga tributária. A gente desenvolveu uma calculadora, vou compartilhar com vocês aqui, que ela é fundamentada numa análise contábil. Isso aí nós desenvolvemos essa calculadora, do qual, lógico, que com muito mais informações a gente consegue ter quase que o real, né? O SD, a FC, FD Contribuições, todos os PEDs. A gente faz um comparativo, né? A gente faz uma viabilidade com a parte de legislação tributária que foi aprovada por conta da reforma e originamos essa ferramenta, né? E ela expõe que, dependendo muito do setor, não só do setor real, que ela opera, esse exemplo aqui é real, tá? É de uma cliente, né? Nossa, que por óbvias razões nós suprimimos o nome, né? Colocamos um nome fantasioso. E a gente pode ver que, efetivamente, representou uma redução, né, do valor da carga tributária global da empresa, né? A reforma tributária. E a gente consegue também trazer essa evolução da carga tributária através dos anos, né? Por conta justamente dos anos e dos meses, por conta justamente da transição e da extinção dos benefícios fiscais, né? E é muito legal, Miguel, que a gente consegue ver aqui que
é caso a caso o estudo, tá? O impacto da reforma, ela pode ser diverso dentro da mesma empresa, dependendo da operação que ela faz. Um produto pode ser que ela tenha um aumento da carga tributária, como é nesse caso aqui, dessa importação. Nós pegamos um caso em que, nessa importação, né, não incidiria o ICMS, somente o imposto de importação e COFINS, tá? Comex. Veja que, após a reforma, por incidir o IBS, não tem mais esse benefício fiscal que não incidiu o ICMS, aumentou muito a carga tributária, representa efetivamente um aumento de 70%. Agora, dentro da mesma empresa aqui, ó, se a gente vê, houve uma redução, porque incidia todos os tributos, imposto de importação, COFINS, ICMS, e agora isso considerando uma alíquota, né, de 20%, eu lembro que na época a gente estava considerando de 28% a alíquota do IVA, né, que ela também não é definitiva, não bateu o martelo, tem toda aquela questão da revisão quinquenal dos benefícios fiscais, que ainda existirão. Alguns vistos a gente continua com a reforma, né? Mas a gente considerou 28%. Veja que nesse caso aqui houve uma redução da carga tributária. E em outro caso aqui a gente teve um aumento diminuto, né? Só 3,62%. Então eu enfatizo que é muito importante fazer um estudo aprofundado de caso a caso, de operação por operação dentro da empresa. E é como o doutor falou, como vai extinguir os benefícios fiscais, os regimes aduaneiros, em especial, alguns vão continuar, tá? Mas precisa se adequar às novas normas, né, regulamentares para você poder se aderir, se conformar dentro desses regimes tributários. O que importa é que você faça esse estudo individualizado, linha por linha, operação por operação. Nós criamos essa calculadora para ter uma base já de fazer. Exatamente. Porque fazendo já esse comparativo, porque a empresa, se não tiver um comparativo, ela vai acordar em 2026 falando, nossa, quebrei, não, nossa, estou faturando mais. Não, tem que saber antes, tem que ter um planejamento. E essa tela aqui, doutor, ela representa o maior perigo que as empresas, principalmente as importadoras, vão sofrer, por conta justamente do momento, do fato gerador do tributo e o momento que ele tem que ser pago, por conta do split payment, que agora você vai ter que pagar o tributo de forma concomitante conforme você vai recebendo seus valores. Ou seja, você vai receber o valor líquido na sua conta, já deduzido dos impostos, e não vai ter mais esse trabalho, esse pé para trabalhar. Para quem importa e exporta, vai ser uma coisa muito assim, incisiva. Porque vai para a caixa. No segundo mês ali, percebam que o fluxo de caixa ficou negativo. Ou seja, a empresa ela vai ter que buscar no mercado privado onde é que ela vai se financiar, né? Vai pagar juros. Porque aquele dinheiro que ficava no caixa dela, que ela ia pagar daqui 30 dias, o imposto, do qual entrou a mercadoria para ela, que ela comprou, que foi pago para ela. Exatamente. Esse daí vai ser já, falam, então usaram o nome de PIX, né? PIX lá, que vai fazer o quê? Vai se pagar o imposto, já vem limpo, só o valor da mercadoria, sem o valor do imposto. Quer dizer, aquele dinheiro não vai ter mais aquele fluxo de caixa, que seria quase como um capital de giro. Lógico, você tem que pagar esse imposto, com certeza. Só que ele teria de 30 a 45 dias a pagar, dependendo do imposto. Isso não vai ter mais, porque isso aí vai ser, quando tiver o pagamento, o imposto daquela mercadoria vai ser retirado, vai vir só o valor mesmo do bem, e não com o imposto, o valor cheio. Então, e o empresário está acostumado, está preparado para isso? Quer dizer, ele vendeu 1 milhão e vai receber 800 mil. Por quê? Porque o 1 milhão estava embutido de imposto, do qual ele pedia para ele, que ia ficar no caixa dele, aqueles 200 mil, do qual ele ia pagar só o mês que vem, e agora ele vai ter que ir no mercado financeiro buscar esses 200 mil que ficavam no caixa dele. Dependendo da tamanho da empresa, nós estamos falando aí em 10 milhões, 20 milhões, dependendo do caso. Entendeu? Então, quer dizer, tudo isso, não que esteja errado, né? Porque, lógico, você já está pagando imposto. A única coisa, assim, a gente que milita no direito tributário, é uma outra dificuldade para isso, a questão. Alô? Eu tô ouvindo, acho que foi problema técnico lá. Alô? Paulo, ô, Luiz, eu estou te ouvindo, acho que foi mais problema técnico por parte deles lá, entendeu? De lá. Deixa eu seguir daqui, então, até eles restabelecerem, colocando aqui para todos que estão nos escutando, o seguinte, vejam, olha que importante, né? Miguel perguntou o que deve ser mais impactado, né? Se são indústrias, comércio, serviço. De verdade, a reforma tributária, né? Eu já vi que nós temos muita gente da área das indústrias aqui, que está presente aqui conosco,
gente experimentada que participou do debate da reforma tributária, e de verdade a reforma foi feita para a indústria brasileira. Ela não foi feita para outro segmento. Há quem diga, né, tem muita gente perguntando se vai ter um aumento de carga tributária, uma diminuição, como é que isso vai acontecer? Então, o que a gente de verdade escuta é que potencialmente que vai acontecer uma redistribuição da carga tributária. Quer dizer, você tinha um peso muito grande na indústria, e isso vinha sendo reduzido até setor de agro e tudo, e que no final vai se equilibrar, né, se recalibrar a questão da carga, e a expectativa é o que o Paulo colocou aqui, o Zé Henrique, quer dizer, de uma simplificação do sistema, para tributar sempre na origem, diminuição até dos elementos de fiscalização, que vão ser muito mais céleres e mais fáceis por parte da administração pública. O que é importante, eu participei hoje de manhã de um debate, é que a gente não consegue fazer um exercício de futurologia, né? Então, a lei está aí, a lei está posta, como o Zé Henrique colocou, dependemos ainda, e que acredito que em um mês ou dois tenhamos aí a definição da questão do comitê gestor, que vai fiscalizar, vai dar responsabilidades, pesos, contrapesos, participação dos estados e municípios. Então, isto é um outro ponto importante, mas vocês vejam que por esses exemplos que o Paulo projetou, o quão importante é fazer esse exercício de planejamento, né? Então, eu até desafio alguns aqui dos nossos participantes, quiçá esse exercício já tenha sido feito hoje com o sistema tributário atual. Então, veja, olha que desafio para todos os senhores e senhoras, quer dizer, número um, fazer esse exercício com o que está vigorando hoje. Só isso já é revelador a todos vocês em termos de planejamento, porque isso vai mostrar eficiências, ineficiências, pontos de atenção. A par disso, quer dizer, o uso de uma ferramenta como esta calculadora já permite vocês se projetarem todas as atividades da empresa para os próximos anos, que seja na parte do PIS e COFINS, seja na parte de CMS e SS, porque lembre-se do seguinte, o IBS entrando em vigor, ele acaba fazendo uma curva que faz uma intersecção entre o que vai diminuindo ICMS e ISS e o que vai sendo cobrado do IBS, né? E esse exercício ele não é a coisa mais óbvia do mundo, né? Alguém colocou aqui a questão de, eventualmente, ao longo desse período, poder vir a ter a incidência do ICMS, ISS, PIS e COFINS na base de cálculo da contribuição, né, da CBS e do IBS, o que seria um desvirtuamento total do planejamento, né, da reforma tributária. Nós falamos aqui, isso seria o... Não? Esperemos que isso não ocorra, né, Zé Henrique? Mas eu vejo assim, que nós queremos trazer hoje para vocês, seja no segmento de comércio exterior, indústria, serviços, esse exercício ele é fundamental para a saúde econômica e financeira, sobrevivência de cada um dos negócios. Te permite entender o quão eficiente você vai ser e adotar medidas de planejamento para que isso se torne o mais produtivo possível. Você queria falar uma coisa, Paulo? Se o senhor me permite, a gente fez um mapeamento, né, de um plano de ação para enfrentar a reforma tributária, tá? E, bom, a início, né, primeiro, estabelecer qual que é o impacto na carga, porque muito se falou nas mídias, né, sobre qual que vai ser a alíquota, é a maior alíquota do mundo,
nós já temos a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? O que vai ficar é se tornar mais evidente o quanto que a gente paga no nosso consumo. Mas a carga tributária, ela não é o principal ponto que vai determinar a sobrevivência da empresa ou não durante esse período da reforma. Porque isso aí equaliza com o tempo, né? Porque todos vão estar pagando a mesma. O que acontece é que assim, a reforma ela está dando um reset, né? Então todas as empresas agora vão ter que se adaptar aos parâmetros da reforma. O primeiro ponto que a gente recomenda é exatamente analisar a carga tributária que vai incidir nessas operações, porque a gente consegue identificar onde é que é o ponto da operação da empresa que vai ser sustentável, se manter. Algumas empresas nós já analisamos que, por conta de um benefício fiscal que vai ser extinto, aquele produto não vai mais vender com... Não, imagina a empresa que tem contrato de 10 anos. Fechou agora. Há 2 anos atrás, fechou o contrato que vai ser daqui 10 anos. Se eles não procurarem os fornecedores, falam, vamos refazer esse contrato, não vai ter como, porque modificou toda a questão tributária. Exatamente. Então, isso aí tem que ser revisto também, não é? Né? Muitos fecharam já contrato há algum tempo. Então, o primeiro prazo de 10 anos. Primeiro ponto, analisar qual que é o impacto da carga tributária. O segundo ponto que é muito importante, porque dependendo do aumento da diminuição, não vai conseguir repassar o preço para o consumidor. Então, você vai diminuir sua margem, você vai negociar com seus fornecedores, seus clientes também, para conseguir chegar num preço que atenda, né, todas as partes, que é o terceiro ponto ali, né, do plano de ação. Mas, preço, margem e cash flow, que a gente gosta de falar que é essa tríade que vai ser determinante para a sobrevivência da empresa. Se ela não tiver esse planejamento de constituir o seu preço, saber qual que vai ser a margem de lucro e qual que vai ser o impacto no seu fluxo de caixa para sobreviver, fazer o juro de caixa, ela vai quebrar rapidinho. Terceiro ponto, saber quem são seus fornecedores. Que nem o Dr. Henrique falou, vários deles são do Simples Nacional. Será que o Simples Nacional ele vai optar fazer o recolhimento do IVA dentro da guia única ou ele vai fazer fora da guia única? Porque se ele fizer fora da guia única, então eu vou adquirir dele, porque ele vai me gerar mais crédito. E dentro desse meandro, né, negociar os contratos, que nem o Dr. Henrique falou. Eu fiz um contrato de aluguel de um galpão... 5 anos atrás. 5 anos. De 10 anos, 15 anos, que só vai extinguir lá, que só vai terminar em 2035. Com qual que é a previsão dentro do contrato que está te resguardando dos impactos, dos efeitos da reforma tributária? Porque não adianta nada você fazer um planejamento a longo prazo sem considerar os impactos da carga tributária, da reforma tributária em si. A implementação do split payment, a retenção do tributo na fonte. Então, esse é o quarto ponto muito importante também. E indo para o final, a aderência do STF e o sistema interno. Então, não adianta nada você ter só um gestor, só um diretor que entende sobre a reforma tributária, mas todos os outros colaboradores não entendem, não sabem qual que é a conduta que ele tem que adotar frente a todas essas modificações que a reforma implementar. Então, é um comitê, né? E a conclusão de tudo isso é justamente dentro da sua empresa ter um comitê de profissionais que possam te auxiliar literalmente, porque a gente está passando por um período, gente, que vai determinar a sobrevivência e a extinção de várias empresas. Então, é o momento de a gente dar a mão e seguir juntos para conseguir enfrentar esse novo tsunami aí. Mas é que tem um lado bom. O lado bom da reforma, viu, Luiz e Miguel, e quem está nos escutando aí, que está vivendo isso, né? Sou do século passado, já passamos por muitas mudanças tributárias, né? E essa mudança traz o quê? Na realidade, você vai ter uma maior clareza daquilo que você está pagando. Isso que eu acho importante da reforma tributária, que é o que o legislador está buscou e está mostrando para nós. Na hora que você fizer tudo isso que o Dr. Paulo falou, carga tributária, preço, né? Você vai estar claro para você aquilo que você vai pagar de imposto. Hoje, qual que é a grande dificuldade? É aquele monte de imposto, você não sabe o que paga, é tarifa, é taxa, é imposto, e vira aquela balbúrdia, que é o que nós estamos falando, que é a atual legislação, e agora a reforma tributária vai trazer a clareza. Então, o importante é o quê? É a luz, pôr luz nos números, para que o empresário saiba aonde ele está caminhando, e agora vai dar para ele saber aonde ele vai estar caminhando com a reforma tributária. Isso é um ponto positivo de toda essa legislação nova. Mas, Miguel, também não adianta você esperar chegar em 2026, 27, 28.
Tem que começar o planejamento agora. Então, eu queria até pegar esse gancho, né, que vocês comentaram, Paulo, Zé Henrique e Luiz. Como as empresas têm que se preparar para essa grande mudança? E eu fiquei muito impressionado aqui com alguns elementos que vocês apresentaram, com a questão, né, ou seja, desse split payment que vai impactar o cash flow das empresas. Entendo, então, que as empresas que tinham, ou seja, um prazo para pagar os impostos, de fato, quando ela receber, ou seja, o produto da venda do serviço, o banco já vai reter. Imagino que seja o banco, não sei, mas imagino que o banco já vai reter a parte dos impostos, já recolhendo, e a empresa vai receber o valor líquido, isento dos impostos. Esse é o primeiro item que eu gostaria também de entender. O segundo, como fica a questão da Zona Franca de Manaus nessa reforma tributária? Luiz, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Você Cortou. conseguiu ver a Não, pergunta? Não. não. Não, é o seguinte, a minha pergunta aqui, eu fiquei muito impressionado, né, com a apresentação de vocês e me chamou a atenção a questão do fluxo de caixa, na questão dos prepayment. Sim. Efetivamente, pelo que eu entendo, quando a empresa pagar, o banco vai reter lá um imposto, vamos dizer que seja 20%, a empresa já recebe líquido os 80%, então aquele prazo que ele tinha para pagar um imposto, na realidade, virou à vista, quando do Então, recebimento. todos esses pontos, Miguel, vão ser ainda objeto, né? Quer dizer, lei ordinária, portarias, instruções, porque tem que passar primeiro a questão do comitê gestor, né? De como vai controlar isso tudo, votos, poderes. Então, tem uma questão ainda a ser definida. A ideia do Bernardo Api, que é o secretário especial, né? Miguel, caiu aqui, vocês estão me Vocês estão ouvindo? ouvindo nós aí? A gente voltou, caiu aqui. Está respondendo aqui, Paulo. Então, assim, pelo interesse, né, do governo, pelo que expôs o secretário Apio, colaborador da secretaria dele, que é o Daniel Lória, expôs isso várias vezes. Óbvio, o ideal deles é achar um sistema de cobrança, né, de aferição desses valores online. Mas isso ainda depende de regulamentação, tem que preparar o sistema financeiro para isso. Eu acho que ainda é um pouco mais antes. Você falou de Zona Franca de Manaus também, né? Isso, como fica a questão da Zona Franca de Manaus, nesse novo contexto aí da reforma tributária? A Zona Franca está entrando, e acho que ainda vão ter mais alguns ajustes aí, Miguel, naqueles capítulos especiais, né, como profissionais liberais. Está tendo uma discussão sobre, por exemplo, o mercado imobiliário, alguns segmentos do setor imobiliário terem algum tipo de ou de crédito ou de uma alíquota diferenciada, como, por exemplo, o pessoal de hotelaria. Então, esses ajustes eu acho que ainda ocorrerão, quer dizer, ao longo desse período, né? O que eu acho que é importante, a gente não falou ainda até aqui, estamos falando mais do IVA, né? IBS, CBS, mas temos escutado aí a questão de volta da questão de tributação de dividendos, né? Impostos, não só de grandes fortunas, mas se chama aí de milionários, que em tese viabilizaria a ideia de isenção para quem ganha até R$ 5.000 em termos de imposto de renda. Não é uma coisa que, a meu ver, seja fácil de aprovar, pode ainda estar em discussão esse ano. De verdade, se isso acontecer, do ponto de vista de arrecadação, não é inteligente, porque você imagina se hoje você fiscaliza as pessoas jurídicas, né? Então, são as jurídicas que recolhem
imposto de renda, contribuição, e por isso que o dividendo, desde 96 para cá, é isento de tributação. Anteriormente, em 96, ele era tributado. Mas passar a fiscalizar todas as pessoas físicas não é das coisas mais inteligentes. Mas a mensagem, acho que para todos os que nos escutam aqui, é o que o Paulo e o Zé Henrique tinham afirmado, quer dizer, planejamento acima de tudo. Se você não tiver previsibilidade, se você não traçou para onde você quer ir, o que são os seus riscos hoje, quais são as suas eficiências ou quais são as suas ineficiências, e atacar isso daqui, você não... Realmente você pode ficar ou totalmente fora ou ter uma empresa que está fadada a não ter qualquer êxito, né? Vejo vocês aí, Miguel, você perguntou a questão do split payment, né? Split payment realmente é para isso aí. O dinheiro, aquele dinheiro que ficava no caixa vai ser retirado da empresa, para ele vai ficar sem aquele fluxo que ele tinha, então de repente você precisa de um capital de giro, tem que buscar no sistema financeiro. Isso é uma preocupação das empresas que tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que aquilo que o Luiz está falando, o planejamento é para isso, para que ele, quando faça uma venda, entre aquele fluxo de caixa para ele, aquele dinheiro para ele, ele saiba o que vai entrar para ele, o que ele vai investir e reinvestir. Porque se ele tiver, vamos falar uma coisa assim, ele vendeu 1 milhão esse mês e ele vai recomprar de material 1 milhão. Só que do 1 milhão, na realidade, vai entrar para ele 800 mil. Se ele comprou 1 milhão, ele está com déficit de 200. Uma conta bem simples. E a questão que você perguntou, viu, Luiz? Eu queria acrescentar, tá? Acrescentar aquilo que você falou, que está certíssimo. A questão da Amazônia, né? No caso da... Zona Franca. Zona Franca. O que acontece? Nós temos a Zona Franca, ela conseguiu mais benefício. Mais ainda benefício. Ela já tinha o benefício, com a reforma tributária, ela conseguiu mais benefício ainda. É como se nós estivéssemos no Brasil, nós temos 26 estados, sendo que um está competindo com os outros 25, tirando o Distrito Federal. Lógico. Então, conseguiu mais benefício ainda agora, como o Luiz também falou, vamos esperar aí, né? Porque o comitê gestor vai vir, vai ter uma redistribuição. Se houver uma diferença muito grande entre os estados, e o comitê gestor é para isso, né, Luiz? Aquilo, doutor Paulo, nós entendemos que o comitê gestor são aqueles que vão sentar e falar: peraí, alguns estão sendo beneficiados de mais e outros de menos, vamos acertar isso, que é o intuito da reforma tributária, buscar entre os estados um consenso, né, Luiz? Para que não tenha um prejuízo e aqueles, porque nós estamos falando, quando a gente fala de estados, são aqueles que vivem nos estados e trabalham nos estados e produzem no estado. Então, lógico, o comitê gestor está lá, acho que para isso. Então, temos que esperar, mas, como o Luiz falou também, o doutor Paulo falou, o planejamento. Porque no planejamento nós podemos pôr, o Miguel, e aquele que estão escutando, o pior cenário. Para a sua empresa, qual é o pior cenário? O que seria? Por quê? Porque você trabalha no pior cenário, você vai tratar o quê? Vai saber o remédio que você vai dar para aquela empresa. O quê? Porque muitas vezes você, no pânico ou na preocupação de uma solução, de uma legislação nova que nos deixa preocupado, você pode tomar alguma atitude que não é necessária. E você ter desperdício disso aí. Ou, ao contrário, você tirar o pé de um tanto do qual vai prejudicar seu fluxo de caixa e sua empresa. Por isso que tem que ter, que é o que o Luiz falou e o Paulo falou, né, com a demonstração aí da calculadora, o quê? Você ter quase que a certeza do que sua empresa vai precisar. É o remédio certo, né? Você vê, Miguel, para a hora certa e para o momento certo. A importância do planejamento, veja, que é o tema do nosso bate-papo hoje com todos aqui. Veja, estamos falando de reforma tributária, estamos vendo objetivamente, quer dizer, você tem que olhar hoje como é que você está, você tem elementos, através, por exemplo, da calculadora, de projetar o que vai ser. Veja que isso vai afetar diretamente o planejamento, não é só da importação, da exportação, da indústria como um todo, do serviço, do comércio, mas veja, da própria sociedade. E aí nós estamos falando de tudo. Estamos falando de empresas. No Brasil nós temos 25 milhões de CNPJs.
78% são micro e pequenas empresas, 16% no lucro presumido, 6% no lucro real, grosso modo. Isso vai afetar todos. Você está dizendo, em termos de societários, em termos de participação, de atividade, às vezes numa mesma empresa, quinais diferentes, até esta reflexão em termos de planejamento precisa ser tomada e vai fazer toda a diferença. Porque ela pode estar em região diferente, né, Luiz? Região diferente, lá, o salário, tudo envolve. Quando ele verifica, faz o planejamento, não vai verificar só a questão tributária. Você vê a vida da empresa total, né? Daquilo, na atividade dela, no seu todo. Quer dizer, não é só a legislação, porque, lógico, nós que estamos aí na iniciativa privada, o Miguel, que estamos junto com os empresários, com o setor privado, você tem, lógico, uma crítica maior quando se trata de pagamento de imposto. Lógico, ninguém gosta de pagar muito, isso aí é histórico, né? Dá a César o que é de César, mas não tire mais do que isso. Lógico que nós que militamos aí no dia a dia para as empresas, para a iniciativa privada, estamos preocupados com o empresário, com o empreendedor. Nossa preocupação é o quê? Quanto menos imposto, melhor. Mas nós sabemos que a questão social também precisa ser vista. Tudo bem, mas o que nós pudermos ajudar na reforma tributária, tanto o empresário e mandar para lá, tanto para o Congresso, para os entes, né, do governo, informações para que aquele remédio que ele está dando, mesmo que seja para que eles tenham uma arrecadação maior, porque ele tem que ser mais social, aquilo lá pode prejudicar ao invés de melhorar, né? Que é a famosa curva, né? Curva de Laffer. Curva de Laffer, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, são coisas que nós podemos olhar para o passado e aprender, né? Já aconteceu, isso pode ser assim. Então, a reforma não é tão ruim. É ruim porque nós estamos abraçados com a iniciativa privada. No nosso caso, nós estamos mais com a iniciativa privada e com o empresário. É ruim para quem não se prepara. Porque quem paga. Então, quem não se preparar, pode ser que... Quem se preparar, vamos por assim, sempre no positivo, né? Quem se preparar, a iniciativa privada, a reforma tributária, pode ser um excelente negócio, que é o que eu acho. Que é o que nós estamos verificando, viu, Luiz e Miguel? Se preparou, a prova pode ser a mais difícil do mundo. Eu sempre, quando eu estudava, ia fazer um mestrado, alguma coisa, tinha uma prova, eu falava assim, a prova pode ser a mais difícil, que seja a pior, mas se eu estudei, se eu sei o que eu vou lá, eu estou preparado para aquilo, ela é fácil, ou menos difícil, vamos dizer assim. Miguel, acho que tínhamos uma questão, tá, a mão levantada do José Veloso, da ABIMAQ. Então, eu queria dar as boas-vindas ao presidente José Veloso, da ABIMAQ, que estava querendo fazer uma pergunta. Leonardo, por favor, abra o áudio do presidente José Veloso para ele poder fazer a pergunta. Já está aberto, só ele habilitar o microfone. Oi, José. Boa tarde, tudo bem? Está me ouvindo? Bem-vindo, estamos lhe ouvindo, Zé. Prazer em tê-lo conosco. Boa tarde aí a todos. Então, a minha câmera não está virada para mim aqui, o meu técnico não está aqui na sala, então, infelizmente, não vou aparecer na câmera. Mas deixar um abraço aí para o Miguel, grande amigo aí, o Luiz Carlos, também nos conhecemos já, esteve aqui. Foi no finalzinho do ano passado que você esteve aqui, né? Então, no nosso ponto de vista aqui, o que a gente enxerga, o nosso setor é um setor bastante exportador. Nós exportamos, no ano passado, perto de 14 bilhões de dólares. A gente enxerga a reforma, e aí depois de seguida eu vou fazer uma pergunta, a gente enxerga uma reforma como uma grande vantagem, principalmente para quem exporta, né? Porque você vai desonerar totalmente as exportações. Ela é uma reforma que se restringiu aos tributos sobre consumo, né? Nós, por enquanto, só se tratou aqui no Brasil de reforma sobre consumo. E ela desonera totalmente as exportações, que é um sonho antigo. O grande problema do nosso setor, e eu acho que todos os setores que exportam, é o acúmulo de CMS. Às vezes também existem acúmulo de PIS/COFINS, dependendo do setor onde a empresa trabalha. No nosso setor aqui, algumas empresas acumulam PIS/COFINS também. Mas o grande problema, o maior problema do exportador é o acúmulo de CMS, e isso acaba, né? Você não vai ter mais. E outra coisa, a carga tributária, ela permanece a mesma,
os 28%, que inclusive foram que vocês utilizaram aí, mas aquele número que o Bernard Api fez um estudo que ele chegou a uma carga de 28%, é justamente para atender a emenda constitucional de manutenção da carga tributária. Então, quando a gente olha toda a carga tributária, PIS, COFINS, ICMS, ISS, pegando toda essa carga, toda a carga tributária dos 5 tributos, para ela se manter e com as exceções que foram aprovadas, questão de cesta básica, depois do filtro à carne, tem aquela mexida que deram no fim aí da votação do PL 68, para se manter a carga tributária, estima-se uma alíquota de 28%. No entanto, a própria emenda constitucional, ela diz que a máxima alíquota é de 26,5%. Né? Então, como a gente sabe que vai haver uma revisão da reforma e provavelmente em 2027, a gente entende que aquela limitação da alíquota de 26,5%, ela pode ser revista, porque para manter a carga são 28% de alíquota. Então, vamos lá. O que nós temos hoje na mão, mantendo a alíquota em 26,5% como máxima alíquota, nós temos garantido que a carga tributária vai cair. Estou falando se mantiver os 26,5%, que eu acredito que vai ser revisto. Mas o 28% seria para manter a carga. Então, o que a gente olha hoje? Que a indústria, eu sei que aqui não tem só a indústria, tem indústria e serviços, mas para a indústria é uma ótima notícia a reforma, por quê? Porque hoje a carga na indústria é de 44%. Né? Serviço tem uma carga menor, o tem em torno de 12%, e o agro tem uma carga menor ainda, em torno de 2% a 3%, e vai haver uma equalização. Não vai ser perfeita, mas vai haver uma remodelação das cargas tributárias por setores, e a média vai ficar... A média, para se manter a carga atual, vai ter uma alíquota de 28%. Mas a carga tributária da indústria, ela vai despencar. Mas não é da indústria, é dos produtos manufaturados. Então, estamos falando de carga do consumo e não carga de quem fabrica o produto. Né? É a carga vamos dizer, de bens manufaturados, de serviços e bens agrícolas. Então, a carga sobre o consumo de bens manufaturados, ela vai cair de uma média de 44% para uma média em torno de 28%. Então, tem uma grande queda da carga de quem produz internamente manufaturado. Claro, para quem exporta os manufaturados, tem uma vantagem enorme, principalmente porque não vai gerar créditos de impostos que não são correto. Sim. Agora, a minha pergunta vem agora. Naquele cálculo que foi feito ali de uma carga tributária, foi considerado que no CBS e IBS, lá na frente, depois de 2032, a partir de 2033, quando os tributos vão estar já totalmente na nova versão, foi considerado que hoje vários tributos não geram crédito. Por exemplo, grande parte do CMS não gera crédito, parte do PIS/COFINS não gera crédito e o ISS não gera crédito. E no futuro, 100% dos tributos na aquisição das empresas para produzir o bem final, que vai ser tributado pelo IPS e CDS, você vai gerar crédito 100% do que você compra. Então, a minha pergunta é, foi considerado que no futuro 100% de tudo gera crédito e no presente nem tudo gera crédito, para fazer uma comparação do presente com o futuro? Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Veloso, aqui pela tua intervenção e pela pergunta. Eu passo aqui para o Luiz, para o Zé Henrique e para o Paulo aí poderem responder para você. O microfone do Paulo está silenciado. Agora abriu.
Perdão, eu não consegui ouvir a parte final. A pergunta. Cortou um pouquinho aqui. Pergunta no final, a parte final que o presidente José Veloso fez sobre a questão de crédito. Se na calculadora está considerada a parte de créditos, que com a reforma vai passar a ter o crédito total e que hoje ele é parcial ou inexiste ou existe em alguns casos. Sim, com certeza. Na hora de fazer os primeiros cálculos, né, com a ferramenta, nós, ao máximo, né, dentro da possibilidade de informação que nós temos, nós fazemos a desconstrução da precificação do produto, né, dele, fazendo todo o cálculo inverso, a engenharia reversa, inclusive do gross do ICMS, né. Então, a gente calcula, assim, considera no cálculo os créditos do ICMS, dentro das limitações, obviamente, né, que existem hoje, e considerando também o novo princípio da não cumulatividade, porque a gente gosta de falar que ela é quase plena, né? Não... O sinal está cortando. Descrições. Cortando? Tá, Repita, Paulo, agora? repita esse finalzinho, por favor. Porque a não cumulatividade que foi introduzida com a emenda constitucional a não cumulatividade quase plena, porque aqueles produtos, bens e serviços que são de consumo pessoal, eles não serão creditáveis, né? Mas houve uma amplificação enorme da base creditável, né? Porque hoje em dia nós temos uma regra de creditamento para PIS/COFINS, outra regra de IPI e outra regra de ICMS. Unificou. O que você pagou na entrada está na saída. E usando essa lógica, sim, foi considerado os créditos dentro da calculadora que nós desenvolvemos. E eu queria fazer só uma pontuação em relação à trava da alíquota, né, que o senhor José comentou. Cada um, obviamente respeitando a sua opinião, eu queria expor a minha também, que eu vejo aquela trava de alíquota. A trava, ela é da alíquota de referência que o Senado vai identificar e indicar ali por meio da portaria interna deles lá. Porque cada estado e cada município, ele vai manter a autonomia para determinar a alíquota que vai ser aplicável na sua respectiva jurisdição ali, no seu respectivo município e estado. Porque muda, né, o princípio da tributação, ela deixa de ser na origem e passa a ser no destino, que é um problema que a gente vai ter que enfrentar aí também em relação à parametrização dos dados e informações, porque, por exemplo, eu sou uma importadora e tenho um galpão de concentração logística de todos os meus produtos lá em Guarulhos, perto do aeroporto. Bom, a nova legislação, ela determina que a tributação vai ser no destino, onde o produto vai ser consumido. Mas, poxa, eu ainda não sei para quem que eu vou mandar o meu produto. Ali eu está em estoque. Qual a alíquota que eu vou aplicar de IBS? Porque a alíquota de IBS, ela vai ser a soma da alíquota municipal e a alíquota estadual. Então, eu tenho o meu centro logístico em Guarulhos, mas eu comercializo no Brasil inteiro. Eu vou mandar um produto lá para BH, em Minas Gerais. Eu tenho que pegar a alíquota do município de BH, juntar com a alíquota do estado de Minas Gerais, somar a alíquota do CBS para saber qual que vai ser a carga efetiva ali naquela operação. Só que a legislação ela determina que o imposto ele tem que ser recolhido quando dá entrada no produto. Como é que eu vou saber qual que vai ser a alíquota que incide ali na operação? Então, essas são algumas incógnitas ainda que a legislação ela tem alguns indícios, né, de como a gente vai ter que proceder, mas eu não sei se eu consegui responder, se eu coloquei mais coisa na cabeça. Essa por favor, fique à vontade. Eu não tinha essa dúvida até agora. Agora você me colocou uma dúvida. É o seguinte, o que eu entendo? Importou, paga o IBS e CBS, aí aquilo que o importador pagou, ele se acredita, e na hora que ele vende na etapa, na próxima etapa, por exemplo, digamos que eu vendi lá para o Mato Grosso, e ele vai ser consumido no Mato Grosso. A última etapa é a alíquota do Mato Grosso, ou do município onde ele foi consumido lá no Mato Grosso,
mas só que ele vai se acreditar daquilo que ele pagou quando ele comprou de mim. Então, você, como é IVA, é valor agregado, ele vai acreditando e debitando, acreditando e debitando. Eu não preciso saber a alíquota final do consumo do produto na hora que eu importo. Na hora que eu importo, eu imagino que se eu importei por São Paulo, é a alíquota de São Paulo. Né? Aí eu vou pagar o IBS, CBS São Paulo e vou me acreditar. Na hora que eu vender para a próxima etapa, vai ser a alíquota desse lugar onde vendi. E aí vai haver as compensações de crédito e débito. É verdade também que a alíquota de referência é aquela que, no momento, pode ser no máximo 6,5%, mas para manter a carga tributária é 28% no segundo pré-cálculo do API, a alíquota de referência. Entendo também que os municípios e estados têm a liberdade de mudar essa alíquota. Mas agora, entre nós aqui, imagina que um governador vai dar transparência. Hoje ninguém tem transparência, ninguém sabe quanto eu pago de impostos num bem que eu consumo. Então, imagina que lá no Mato Grosso, se ele aumentar a alíquota, um grampeador, ele vai ter uma alíquota lá no Mato Grosso, digamos, de 30%. Vai ter transparência. Então, o que acontece? Todo mundo vai saber que o grampeador de São Paulo tem, por exemplo, tem uma alíquota de 28%. E lá no Mato Grosso, eu vou ter uma alíquota de 30%. Esse governador está torrado na próxima eleição, porque ele vai ter a transparência. Né? Então, a alíquota de referência é aquela que, no momento, no máximo é de 26,5%, e no futuro pode ser de 28%, se mudarem a lei. Mas vai dar transparência que no estado A, a alíquota é tanto, e no estado B, a alíquota é outro tanto. E aí, esse político do estado B, ele vai ter problema nas eleições se a população, com a futura transparência que vai ter, souber que lá é mais caro porque o governador está tributando mais. Então, tudo bem, concordo. A alíquota pode ser maior num lugar e em outro lugar, mas a transparência vai ser a favor do consumidor. Correto, Zé. José, eu não só ia acrescentar, obrigado, o seguinte, o José Veloso está certinho, mas só que eu volto a falar daquilo que eu falei um pouquinho antes. O objetivo da reforma tributária era você tirar a disputa entre os estados. Houvesse então, essa transparência que você está falando vai tentar causar isso, entendeu? Para que equalize e todos fiquem praticamente iguais. Então, porque essa transparência vai trazer isso aí que você falou mesmo. Só que nada impede de o governador aumentar. Porque o estado dele, tipo assim, eu tenho um produto, vamos por lá, eu tenho uma empresa, eu fabrico tal produto e eu vendo só para o estado de São Paulo. O governador do estado de São Paulo, ele vai ter, no estado de São Paulo, vai ter lá muitas empresas que falam assim, eu vendo lá para o estado de São Paulo. Então, eu tenho uma empresa no Recife, mas eu vendo meu produto só para São Paulo. Aquele político daquele estado, ou São Paulo, Minas Gerais, ou dependendo se ele está tendo esse benefício, para que ele vai diminuir? Na próxima eleição, tudo bem, mas nós estamos falando da questão tributária, não questão política. Mas por que ele vai diminuir, sendo que é o estado dele que mais compra? Qual que, então, a reforma tributária, o objetivo dela foi o quê? Social mesmo? Quer dizer, vai adiantar ter feito a reforma tributária por uma questão de diferença de alíquota? Porque se ele pode ou não diminuir ou aumentar, porque dependendo do estado, ele não vai se importar se a alíquota dele está mais alta ou não, porque ele sabe que o estado dele é o maior comprador do ente federativo. Por exemplo, o próprio município de São Paulo, né? Ele sabe que ele é o polo industrial do Brasil. Qual que é o apelo que o governador, que o prefeito vai ter ali? As empresas vão ficar refém dele ou a população vai fazer dele refém nesse sentido, né? Porque hoje em dia, lá nos Estados Unidos, existe essa guerra fiscal entre os estados, porque lá as populações eles consideram, inclusive, qual que é a tributação ali para determinar onde é que ele vai produzir a família, né? Eu acredito que a gente vai importar essa guerra fiscal também. Perdão de ter te interrompido. Eu estou falando isso aí porque no intuito da reforma tributária lá no início, o legislador falava o quê? Vamos, a guerra fiscal, diminuir essa guerra fiscal. Da forma que você está falando, que é o que eu acredito, você está totalmente certo, vai ocorrer essa guerra fiscal de qualquer forma. Vai continuar, entendeu? Agora, politicamente, se vai ser bom, se não vai, é outra coisa. Estou falando questão de números da empresa. Se eu tenho uma indústria no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Nordeste, onde eu tirando a própria Zona Franca,
de Manaus, do qual essa se beneficiou, entendeu? Importando onde ela esteja. Ah, tá lá, eu costumo dizer, eu brinco com todo mundo no escritório, assim, quando eu vou comprar uma moto X aqui em São Paulo, ela já rodou 15 mil quilômetros. Por quê? Porque eu teve que ir para lá, voltar aqui, a logística e tal, e teve a aplicação do imposto. Mas onde ela é mais vendida? Lá em Manaus, ela é mais vendida aqui em São Paulo. Por que então, o prefeito de São Paulo vai diminuir o imposto dele, sendo que ele sabe que é aqui que vende mais, é aqui que se trabalha mais com aquele produto, com a moto? Você entendeu? Então, quer dizer, o intuito da reforma tributária não é simplesmente ver a questão da alíquota, porque quando a alíquota fosse 30%, vamos por 30%, todo mundo vai ser cobrado 30%, vai equalizar. Eu vou pagar 30%, você vai pagar 30%, vai ficar todo mundo igual. Vai aumentar, mas vai aumentar para todo mundo. Agora, é esse o objetivo da reforma tributária, ou era facilitar para o empresário? Eu estou falando a visão visão do empresário. Por isso nós buscamos calculadora. Por quê? Para que ele tenha a visão assim, olha, está aqui a legislação, o pior cenário é esse. E ele tem a conclusão e ver o que ele vai fazer no dia a dia da empresa dele. Por enquanto, temos as duas legislações ainda, hein? Aí depois a próxima. Agora, como o doutor Paulo respondeu, nós sim verificamos na calculadora lá na frente o crédito. Isso aí está totalmente contabilizado. Eu queria agradecer aqui novamente o presidente Veloso, né, por sua intervenção e ter colocado aqui esse posicionamento super relevante. Queria também agradecer, né, aos nossos palestrantes, ao doutor José Henrique, ao doutor Paulo e ao doutor Luiz. Queria pedir para o Luiz, como superintendente da nossa área, né, de risco, governança e compliance, que deixasse uma mensagem para todos os participantes de que forma a Fundação pode apoiar o empresário e as pessoas que estão ouvindo aqui nesse quesito da reforma tributária. E também agradecer, em nome do presidente da Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior, em nome do nosso presidente Antônio Carlos, a participação de todos. Então, muito obrigado. Luiz, a palavra final é sua para a gente poder terminar. Obrigado, Miguel. Agradecer ao presidente Zé Veloso aí por prestigiar o nosso evento e amigos, estivemos juntos lá na BIMAC no final do ano passado, e o Zé Veloso é um entusiasta e um batalhador aí da reforma tributária, o grosso da indústria, né, de máquinas, quer dizer, está todo representado ali. E eu espero, do fundo do meu coração, da última conversa que nós tivemos, que as palavras dele se frutifiquem, quer dizer, esse negócio dos 28 dê tão certo que acabe reduzindo, virando 24, 20, né? Quer dizer, ao invés de aumentar, que a carga que dê certo, a gente torce para que dê certo, né? Então, não tem sentido torcer de forma diversa. Em relação à mensagem de como poder, né, neste tema específico, acessar, eu peço a todos aqui, que eu vi que tinha algumas perguntas que ainda ficaram em aberto, que dirijam isso à nossa secretaria lá na Funsex, e nós vamos ter o maior prazer em responder a vocês. E o que é importante, veja, está dentro da nossa seara aí de compliance, governança e risco, porque todos esses capítulos e muitos outros aí que a gente vai trazer ao longo do ano para vocês ajudam as empresas a pensarem, a planejar. É isso, nós não vivemos um tempo no Brasil que não é mais possível errar. Existe metodologia, existe ferramentas, existe conhecimento humano e artificial, né? Por que não dizer? Para as pessoas poderem melhorar as suas performances. Então, só não faz quem não quer. Então, esperem aí para breve aí comunicação da Funsex dos novos temas e vamos trazer ao longo do ano, de forma intensa, conteúdos como esse, tão úteis aí para que vocês possam estar aprimorando as suas atividades operacionais. Muito obrigado a todos aí, uma excelente noite, um bom descanso. Eu queria só, José Veloso, obrigado pela sua intervenção aí, que foi muito brilhante, porque nós estávamos aí num bate-papo, né, Luiz? E tirando dúvida entre nós, e ele entrou e pôs aí,
fez nós gastarmos um pouco do nosso... Né? Nós estávamos ali quase assim, não, é aquilo lá, e ele veio com certeza, abrilhantou, né, a live. Por isso que eu acho muito importante essas lives, porque mais gente participando, porque no dia a dia, cada um está no seu dia a dia, sabe o que aperta, o que não aperta, e a DIMAC, né, está lá envolvida com toda a indústria e sabe o que está acontecendo. Nós, às vezes aqui eu me empolgo um pouco, porque como a gente está do lado assim, do empresário e daquele pagador de imposto, viu, Luiz e Miguel, e a gente dá uma opinião, lógico, sempre a favor daquele do qual, né, a gente está pensando a favor a ele. E foi muito legal. Miguel, parabéns. Fursex, como sempre, né, abre portas, e muito obrigado por ter nos chamado aí, doutor Paulo também, né, aqui. E... Miguel, só fazer um registro antes da gente encerrar, que nós tivemos também a presença da Rita Campagnoli, presidente da CCX. Então, comércio exterior em peso aqui, agradecer também a presença dela. Vi outras personalidades, mas sintam-se todas abraçadas e cumprimentadas na figura do José Veloso e da Rita Campagnoli, tá bom? Não quero cometer indelicadeza com ninguém. Obrigado, Luiz, por ter mencionado. Também queria agradecer aqui, né, ao José Henrique, que é membro do nosso Conselho Superior, em conjunto com José Veloso, pela bela apresentação. José Henrique e ao Paulo também. E nós vamos continuar fazendo essa programação de webinars de esclarecimento sobre um tema tão complexo que é essa reforma tributária. Então, novamente, muito obrigado. Agradeço em nome realmente do nosso presidente Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, e a Funsex está à disposição de vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Fique com Deus. Boa noite.